O milionário Magnus Ferraz Cavalcanti passou a vida inteira construindo poder, mas não percebeu quando perdeu o que mais importava. Naquele dia, ele estava diante de um túmulo, o túmulo do neto que ele perdeu por orgulho. Quando viu Ana Vitória, o coração dele quase parou. No pescoço da criança estava o cordão de ouro que ele mesmo havia dado ao neto. Ele sentiu a dor virar raiva e gritou diante de todos: "Esse colar é do meu neto!" Ele achava que alguém tinha roubado a última memória da família, mas estava prestes a descobrir que talvez tivesse roubado algo muito maior. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Esse colar é do meu neto. A voz de Magnus Ferraz Cavalcanti cortou o silêncio do cemitério São Paulo numa manhã cinzenta de agosto. A mulher ajoelhada diante do túmulo vizinho levantou a cabeça devagar. Tinha olhos grandes, escuros, cansados. Segurava no colo uma menina de uns 12 meses, com bochechas redondas e um colar de ouro fino pendurado no pescoço. Magnus deu 2 passos largos na direção dela. A bengala bateu no chão de pedra com força. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro. Magnus não chorava em público há décadas, mas de raiva. De uma raiva velha que encontrou motivo novo para aparecer. "Quem é você?" ele perguntou com a mandíbula travada. "E o que está fazendo com esse colar?" A mulher apertou a menina contra o peito. Não se levantou. Ficou ali, de joelhos, olhando para ele de baixo para cima, como quem já conhece esse tipo de homem. Homem que grita antes de perguntar. "O colar foi presente", ela disse. A voz não tremeu. "Eduardo me deu." O nome do neto na boca daquela desconhecida fez o estômago de Magnus revirar. Ele sentiu o gosto amargo subir pela garganta. Eduardo. Seu Eduardo. O menino que ele criou, que ele preparou, que ele perdeu num acidente na Marginal Tietê numa noite de chuva, fazia pouco mais de 1 ano. "Mentira", ele disse baixo, quase entre os dentes. "Meu neto nunca teria..." Ele não terminou a frase, porque a menina virou o rosto na direção dele, e Magnus sentiu o chão sumir. Os olhos da criança eram iguais, não parecidos, iguais. Aquele castanho esverdeado que só existia na família Cavalcanti. O mesmo tom que ele via no espelho todo dia. O mesmo tom que Eduardo tinha quando sorria. A mulher percebeu. Viu o velho engolir em seco, viu a mão dele apertar a bengala com tanta força que os dedos ficaram brancos. "Meu nome é Rafaele", ela disse. "E essa é Ana Vitória, filha do Eduardo." Magnus balançou a cabeça, não de concordância, de recusa. Seu corpo inteiro recusava aquilo. Ele deu um passo para trás, tropeçou na borda de uma lápide e quase caiu. Se apoiou na bengala com as 2 mãos. "Isso é golpe", ele disse. "Vocês aparecem aqui com uma criança, com um cordão que pode ser falsificado em qualquer joalheria. Esse colar foi feito sob encomenda." Rafaele respondeu firme. "Eduardo mandou fazer uma réplica do original. Disse que o verdadeiro um dia ia ser do primeiro filho." Magnus sentiu as pernas pesadas. O vento mudou de direção e trouxe o cheiro de terra molhada, de flores velhas, de coisa que já passou. Ele olhou para o túmulo do neto. A placa de mármore dizia apenas o nome e as datas. 23 anos. Uma vida inteira que coube em 2 números. "Meu advogado vai cuidar disso", ele disse, já se virando. "Não volte aqui." "Eu venho aqui todo mês", Rafaele respondeu sem levantar a voz. "Ana Vitória tem o direito de conhecer onde o pai descansa." Magnus parou, não se virou. Ficou ali, de costas, com o vento batendo no casaco escuro. Ele queria dizer mais, queria gritar, queria arrancar aquele colar do pescoço da menina e sair dali sem olhar para trás. Mas não conseguiu. Porque no fundo, bem no fundo, naquele lugar que ele trancou com cadeado depois do acidente, Magnus sabia que Eduardo era capaz daquilo, de amar alguém simples, de entregar um símbolo da família sem pedir permissão, de viver uma vida inteira longe do controle do avô.
Ele caminhou até o carro sem dizer mais nada. O motorista abriu a porta. Magnus entrou, tirou os óculos e apertou os olhos com os dedos. "Para onde, senhor?" o motorista perguntou. Magnus não respondeu na hora. Ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois disse com a voz rouca: "Para a empresa. Liga para o Heitor. Diz que eu preciso falar com ele hoje." O carro saiu do estacionamento do cemitério. Pelo retrovisor, Magnus ainda viu a silhueta da mulher ajoelhada, com a criança no colo, diante do túmulo do neto. E a dúvida, que ele tentou empurrar para longe, já tinha entrado. Já estava instalada no peito, feito uma semente que não pede licença para crescer. Ele sabia que não ia dormir essa noite. O escritório de Magnus ficava no 22º andar de um prédio na Faria Lima. Dali de cima, São Paulo parecia uma maquete. Carros pequenos, gente miúda, tudo no lugar. Era assim que Magnus gostava do mundo. Visto de cima, sob controle. Ele chegou do cemitério sem falar com ninguém. Passou pela recepção com o passo firme de sempre. Cumprimentou a secretária com um aceno curto e fechou a porta da sala. O café já estava na mesa, como toda manhã. Preto, sem açúcar, numa xícara de porcelana branca que era a mesma há 15 anos. Magnus sentou na cadeira de couro, mas não tocou no café. Ficou olhando pela janela. O céu continuava cinza e a cidade lá embaixo se movia sem saber que 22 andares acima, um homem de 72 anos estava com o peito apertado por causa de um colar de ouro no pescoço de um bebê. A porta bateu 2 vezes. Heitor Amaral entrou sem esperar convite. Era assim entre eles. 45 anos, terno elegante, pasta de couro debaixo do braço, advogado da família há quase 2 décadas. Sabia onde cada documento estava guardado, cada contrato, cada segredo. "Magnus", ele disse sentando na cadeira da frente. "O que aconteceu?" Sua secretária disse que era urgente. Magnus girou a cadeira devagar. Olhou para Heitor como quem escolhe as palavras antes de soltar. "Fui ao cemitério hoje." "Sei, você vai sempre." Tinha uma mulher lá, com uma criança. Um bebê de uns 12 meses, talvez menos. A menina estava usando um colar igual ao que dei para o Eduardo. Heitor não mexeu um músculo do rosto. Abriu a pasta, tirou uma caneta e esperou. Ela disse que o nome dela é Rafaele. Disse que Eduardo deu o colar. E disse que a menina é filha dele. Heitor respirou fundo. Encostou as costas na cadeira e cruzou as mãos sobre a mesa. "E você acreditou?" "Eu não acreditei em nada. Estou te contando o que vi." "Magnus, esse tipo de coisa acontece. Homem rico perde alguém da família e em 6 meses aparece gente com filho no colo pedindo reconhecimento. Já vi isso 4 vezes na minha carreira. A menina tem os olhos do Eduardo." Heitor parou. Olhou para Magnus por cima dos óculos. Não era comum o velho se abalar com detalhes assim. Magnus era o tipo de homem que resolvia tudo com documentos, não com sentimentos. "Olhos parecidos não provam nada." Heitor disse, num tom mais baixo. "Você quer que eu investigue? Quero que você resolva. Se for golpe, eu acabo com isso em 2 dias. Se não for..." Ele não completou. Tomou o café de um gole só, mesmo frio. Heitor fez uma anotação na pasta. "Vou levantar tudo sobre essa Rafaele. Nome completo, endereço, histórico. Se ela teve qualquer contato com a família antes, vou saber." Magnus concordou. Mas por dentro, a cabeça dele já estava longe dali. Estava voltando 20 anos no tempo, para o dia em que Eduardo nasceu. Ele se lembrava do cheiro do hospital, das mãos pequenas do neto segurando o dedo dele, do juramento que fez em silêncio. "Esse menino vai ter tudo que eu não tive." E teve. Eduardo teve escola boa, viagens, roupas caras, motorista. Mas o que Magnus deu de conforto, tirou de liberdade. Cada passo do neto foi planejado. Cada decisão, aprovada ou vetada. O garoto cresceu dentro de um caminho reto, desenhado pelo avô com régua e compasso. O colar foi a cerimônia final.
No aniversário de 18 anos, num jantar com 30 convidados na cobertura do Jardim Europa, Magnus colocou o colar no pescoço do neto diante de todos. Ouro 18 quilates, com o brasão da família gravado nas costas. Isso é mais que uma joia, ele disse naquela noite, segurando os ombros do neto. Isso é responsabilidade. É o futuro da família. Eduardo segurou o colar entre os dedos. Olhou para o avô. Sorriu de canto, educado, mas não disse nada. Magnus interpretou o silêncio como respeito. Na verdade, era sufoco. Eduardo já sabia, naquela noite, que não queria aquele futuro, mas não tinha coragem de dizer. Ainda não. A coragem viria 3 meses depois. E quando veio, trouxe junto a maior briga que aquela família já viu. A cobertura no Jardim Europa tinha janelas do chão ao teto. Dali, dava para ver o alto das árvores e os telhados das mansões vizinhas. Tudo limpo, tudo cuidado, tudo no lugar. A mesa de jantar estava posta para 6 pessoas, com toalha de linho e taças de cristal, mesmo sendo só um jantar de família. Lívia, a esposa de Magnus, organizou o cardápio pessoalmente. Fez questão de pedir o risoto de cogumelos que Eduardo gostava desde criança. Ela pressentiu que aquela noite ia ser diferente. Não sabia explicar como. Talvez fosse o jeito que o neto falou no telefone mais cedo, a voz firme demais para quem ia só jantar com os avós. Eduardo chegou às 7h30. Calça jeans, camiseta branca, tênis limpo, o colar de ouro no pescoço, por cima da camiseta como sempre usava. Ele cumprimentou a avó com um beijo na testa, demorado, e ela segurou a mão dele por uns segundos a mais. "Está tudo bem?" Lívia perguntou, buscando os olhos do neto. "Está, avó. Preciso conversar com o vô depois do jantar." "Conversar sobre o quê?" "Depois eu conto." Ela não insistiu, mas sentiu o estômago embrulhar. Durante o jantar, Magnus falou sobre um contrato novo, sobre a expansão da frota, sobre números que só ele e Heitor entendiam. Eduardo ouviu tudo, sem interromper. Comeu pouco, bebeu água. Quando a empregada tirou os pratos, Eduardo colocou as 2 mãos na mesa e olhou direto para o avô. "Vô, eu preciso te dizer uma coisa." Magnus limpou a boca com o guardanapo. Dobrou no canto, como fazia sempre. "Diga, eu não vou assumir a empresa agora." Lívia parou com a xícara no meio do caminho. Magnus não se mexeu. Ficou olhando para o neto como quem espera o resto da frase, achando que era só o começo de uma explicação razoável. "Eu me alistei no exército, serviço temporário, e depois quero estudar educação física." "Educação física." Magnus repetiu devagar, como se estivesse traduzindo uma palavra muito difícil. "É o que eu quero, vô." "O que você quer?" Magnus encostou as costas na cadeira. "Você quer trocar um grupo que fatura 200 milhões por ano por uma quadra de vôlei? Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Me explica, porque eu construí tudo isso pensando em você. Cada contrato, cada filial, cada decisão dos últimos 10 anos teve o seu nome por trás." Eduardo engoliu seco. "Eu sei, e eu agradeço, mas eu preciso saber quem eu sou fora disso. Você é meu neto, é isso que você é." "Eu sou mais que isso, vô." O peito de Magnus subiu e desceu pesado. Ele apertou o guardanapo na mão sem perceber. Lívia olhou de um para o outro, querendo falar, mas a boca não abriu. "Eduardo", Magnus disse com a voz controlada, quase baixa demais. "Eu perdi tudo 2 vezes na vida. 2 vezes. Seu bisavô me deixou sem nada. Eu dormi em banco de rodoviária. Eu construí isso aqui com a minha mão. E agora você quer jogar fora por um capricho?" "Não é capricho." "Então o que é?" Eduardo se levantou. Ele ficou de pé, com as mãos apoiadas na mesa, e olhou para o avô com os mesmos olhos castanho esverdeados que Magnus via no espelho todo dia. "Eu não quero herdar um nome, vô. Eu quero construir o meu." Lívia levou a mão à boca. Magnus ficou calado por 5 segundos. Depois encostou as costas na cadeira e virou o rosto para o lado.
olhando pela janela, como se o neto já tivesse saído. Então vai, ele disse, mas não volte pedindo nada. Eduardo tirou o colar do pescoço, colocou na mesa devagar. O colar fez um barulho seco na madeira. Eu vou voltar, vô, mas vou voltar inteiro. Ele saiu. A porta da cobertura bateu com um som abafado. Lívia ficou parada, olhando para o colar na mesa, e depois para o marido. Magnus, não, você precisa ligar para ele. O menino fez a escolha dele, Lívia, e você está fazendo a sua, e está errada. Magnus se levantou sem responder. Caminhou até a janela e ficou ali, de costas para a esposa, olhando a cidade lá embaixo. Ele não ligou naquela noite. Nem na seguinte, nem na outra. Eduardo alugou um apartamento em Santana, com o dinheiro que juntou nos primeiros meses de serviço militar. 2 quartos pequenos, sala apertada, cozinha onde só cabia uma pessoa por vez. O chuveiro demorava uns 3 minutos para esquentar, e a janela do quarto dava para uma rua de comércio que acordava cedo, com barulho de caminhão de entrega. Ele gostava dali. Gostava do barulho, da vizinha que vendia bolo de pote na calçada, do cheiro de pão quente que subia da padaria às 5 da manhã. Era a primeira vez que acordava sem agenda, sem obrigação herdada, sem o peso de ser o sucessor de coisa nenhuma. No quartel, Eduardo se adaptou rápido. Não por ser forte ou disciplinado, era, mas não mais que os outros. Se adaptou porque ali ninguém sabia o sobrenome dele. Ninguém perguntava sobre a empresa, sobre o avô, sobre o futuro. Ele era só mais um. E ser só mais um, depois de 23 anos sendo o escolhido, era um alívio que ele nem sabia que precisava. Foi num sábado de plantão que ele conheceu Rafaele. O hospital público Vila Nova Cachoeirinha ficava a uns 40 minutos do quartel. Eduardo foi com um colega que torceu o tornozelo num exercício. O pronto-socorro estava cheio, como sempre. Gente sentada no chão, criança no colo, televisão velha passando programa de auditório no volume alto. Rafaele passava o pano no corredor da ala de espera. Uniforme azul claro, cabelo preso num coque apertado, tênis branco já gasto na sola. Ela cantarolava baixinho uma música que Eduardo não reconheceu, mas que ficou na cabeça dele o resto do dia. Com licença, ele disse, tentando passar sem pisar no chão molhado. Pode pisar, ela respondeu, sem levantar os olhos. Seca em 2 minutos. Ele pisou. Ela olhou para a bota dele e sacudiu a cabeça. Pronto, marca de bota no meu corredor. Militar, né? Como sabe? Cabelo raspado, postura dura e bota suja de barro às 10 da manhã. Não precisa de muito. Eduardo riu. Um riso de verdade, solto, que fazia tempo que não saía assim. Ela olhou para ele e dessa vez prestou atenção. Reparou nos olhos claros, no sorriso meio torto, no jeito que ele segurava a mochila com uma alça só. Eduardo, ele disse, esticando a mão. Ela olhou para a mão dele, depois para o balde, depois para a mão de novo. Secou a própria mão no avental e apertou a dele. Rafaele. Mas aqui todo mundo me chama de Rafa. Posso chamar de Rafa? Pode, mas limpa essa bota antes de andar mais. Ele limpou. E voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Não tinha nada de cinema naquele começo. Não teve jantar chique nem buquê de flores. Eduardo aparecia no final do turno dela com 2 cafés da máquina do corredor. Aquele café ruim, meio aguado, que custava R$1,50. Eles sentavam no banco de cimento do lado de fora do hospital e conversavam até o ônibus dela chegar. Ele contou sobre o avô na 3ª semana. Contou sem enfeite, sem drama, sem vitimismo. Ele queria que eu fosse ele, só que versão mais nova. E você? Queria ser o quê? Ainda estou descobrindo. Rafaele tomou um gole do café e fez uma careta. Esse café é horrível. Eu sei, mas você toma todo dia, porque é de graça quando você traz. Ele riu de novo. E naquela hora, sentado naquele banco duro, com o barulho das ambulâncias ao fundo
e o gosto ruim de café na boca, Eduardo sentiu que estava exatamente onde queria estar. 2 meses depois, ele se mudou para Santana de vez. E Rafaele começou a dormir lá nos fins de semana. Ela trazia comida pronta. Ele lavava a louça e reclamava que a esponja estava velha. Ela dizia que esponja dura limpa melhor. Ele discordava. Brigavam por bobagem e riam no meio da briga. Uma noite, Eduardo tirou o colar do pescoço e colocou na mão dela. Isso é réplica. Mandei fazer igual ao do meu avô. O original está guardado. Um dia vai ser do meu filho. Rafaele olhou para o colar. Olhou para ele. Você está me dando uma réplica de uma joia de família? Estou te dando uma promessa. Ela não chorou, mas apertou o colar na mão com tanta força que a corrente deixou marca na palma. E naquele apartamento apertado de Santana, Eduardo finalmente era só Eduardo. A chuva começou por volta das 7 da noite e não parou mais. Era o tipo de chuva que São Paulo conhece bem. Pesada, sem intervalo, o tipo que alaga a marginal em 20 minutos e transforma o trânsito numa fila parada que vai de uma ponta a outra da cidade. Eduardo saiu do quartel às 6h30. Tinha folga no dia seguinte e prometeu para Rafaele que ia passar no mercado antes de ir para casa. Ela pediu leite, ovos e margarina. Ele anotou num papel e enfiou no bolso da calça. Vai de moto? O colega perguntou no estacionamento, olhando para o céu escuro. Vai dar tempo, chego antes de apertar. Não deu tempo. A marginal Tietê estava alagada na altura da ponte do Piqueri. A água cobria meia roda e os carros andavam devagar, com os faróis acesos no meio da cortina de chuva. Eduardo seguia na faixa da direita, em velocidade baixa, com o capacete respingando água e a viseira embaçada. Ele não viu o caminhão. Ninguém viu. O motorista perdeu o controle na curva, deslizou no asfalto molhado e atravessou 2 faixas num segundo. O barulho de metal contra metal cobriu o som da chuva. Freios, buzinas, gritos. Depois, só o barulho da água batendo no asfalto. O resgate chegou em 27 minutos. O trânsito travou de vez e os paramédicos tiveram que caminhar os últimos 300 metros com a maca nos braços. Quando chegaram, já era tarde. Eduardo tinha 23 anos. No bolso da calça, o papel com a lista do mercado. Leite, ovos, manteiga. A letra era bonita, inclinada para a direita, de quem aprendeu a escrever com capricho. Rafaele soube às 11 da noite. 2h30 esperando sem resposta no celular. Mandou mensagem às 8, ligou às 9, ligou de novo às 10. Às 11, uma colega do hospital ligou para ela. Rafa, senta, preciso te contar uma coisa. Ela não gritou, não chorou na hora. Sentou na cama, com o telefone na orelha, e ficou olhando para o guarda-roupa aberto, onde a jaqueta do Eduardo estava pendurada, com o cheiro de perfume dele e um fio de cabelo dela preso no zíper. Rafa, está me ouvindo? Estou, mas não estava. O corpo estava ali, sentado na cama, mas o resto tinha ido embora para um lugar onde nada fazia sentido. O velório aconteceu 2 dias depois. Fechado. Restrito à família Cavalcante. O caixão ficou na capela do cemitério São Paulo, cercado por arranjos brancos e gente de terno. Magnus ficou de pé o tempo inteiro, ao lado do caixão, com a mão apoiada na madeira. Não disse uma palavra durante as 4 horas. Lívia chorou sentada no banco da frente, segurando um lenço bordado que já estava encharcado. Rafaele ficou do lado de fora. Tentou entrar. O segurança pediu o nome. Ela deu. Ele verificou a lista e disse que não estava autorizada. Mas eu sou... Desculpa, senhora. Sua família. Ela ficou ali, sentada num banco de cimento do lado de fora da capela, com a mesma roupa que usava no turno do hospital, porque não deu tempo de trocar. Ficou até o fim. Viu o caixão sair. Viu os carros pretos irem embora, um atrás do outro, com vidros escuros e silêncio. Ninguém olhou para ela. Ninguém sabia que ela existia. 3 semanas depois, num banheiro do hospital, Rafaele olhou para o teste de farmácia e viu 2 linhas.
Sentou no chão frio, encostou a cabeça na parede de azulejo e ficou ali por uns 10 minutos sem se mexer. Eduardo nunca ia saber. Ela levou a mão à barriga. Ainda não tinha nada para sentir. Nenhum chute, nenhum movimento. Só a certeza de que dali para frente ela não estava mais sozinha. E isso, ao mesmo tempo, era a coisa mais bonita e mais difícil do mundo. Ela se levantou, lavou o rosto, ajeitou o cabelo no coque, guardou o teste na bolsa e voltou para o corredor. O turno não espera. A vida não espera. E agora ela tinha um motivo para continuar de pé. Rafaele esperou 4 meses antes de procurar a família. Não por medo, por respeito. Achou que precisava dar tempo, deixar a dor esfriar, chegar com calma e com a barriga já aparecendo para que ninguém duvidasse. Marta, a enfermeira do hospital, foi quem deu o empurrão. Rafa, você não pode criar essa criança sozinha, fingindo que o pai não tinha família. Eu não estou fingindo nada. Estou esperando o momento certo. Não, momento certo não existe. Você sabe disso. Rafaele sabia. Mas a verdade é que tinha vergonha. Não de quem era. Tinha vergonha de aparecer na porta de gente rica, grávida, sem aliança, com uma história que ia parecer inventada. Ela pesquisou o endereço da empresa na internet, Grupo Cavalcante Logística, 22º andar, Faria Lima. Ligou 3 vezes antes de ir pessoalmente. Nas 3 vezes, a telefonista transferiu para um ramal que ninguém atendia. Num dia de folga, Rafaele colocou uma roupa limpa, passou batom, pegou 2 ônibus e um metrô e foi até o prédio. A barriga de 5 meses já puxava a blusa. Ela entrou no saguão e sentiu o ar-condicionado forte bater no rosto. Mármore no chão, elevadores de vidro, gente de terno andando rápido com um crachá no pescoço. Bom dia, ela disse na recepção. Eu preciso falar com o senhor Magnus Cavalcante. A recepcionista olhou para ela por cima do computador. Olhou para a barriga, para a roupa, para o tênis. Não disse nada com a boca, mas o olhar já tinha dito tudo. O senhor Magnus não atende sem agendamento. A senhora tem horário marcado? Não, mas é assunto de família. Família? Eu tive um relacionamento com o neto dele, Eduardo. A recepcionista digitou alguma coisa no computador. Pediu que Rafaele sentasse. 15 minutos depois, o elevador abriu e saiu um homem de terno preto, pasta de couro, sapato brilhando. Dr. Heitor Amaral. Ele se sentou na poltrona da frente, cruzou as pernas e olhou para Rafaele como quem examina um documento antes de carimbar negado. Meu nome é Heitor Amaral. Sou advogado da família. Em que posso ajudar? Eu preciso falar com o Sr. Magnus, pessoalmente. Sobre? Rafaele respirou fundo. A mão foi automaticamente para a barriga. Eduardo e eu estávamos juntos. Essa criança é filha dele. Heitor não piscou. Olhou para a barriga dela, depois para o relógio, depois para ela de novo. A senhora tem alguma prova? Documento, registro, qualquer coisa? Tenho fotos juntos, mensagens. Ele me deu um colar. Fotos e mensagens não provam paternidade. A senhora sabe disso. Eu sei, mas o Sr. Magnus merece saber que vai ter uma bisneta. Heitor tirou uma caneta do bolso e girou entre os dedos. Falou devagar, escolhendo cada palavra. Senhora Rafaele, eu vou ser direto. Depois que o Eduardo se foi, apareceram 4 pessoas dizendo que tinham direito a alguma coisa. 4. Nenhuma tinha. Esse tipo de abordagem não é novidade para nós. Eu não estou pedindo dinheiro. Ainda não. Ela sentiu o rosto esquentar, a mão apertar a alça da bolsa. A raiva subiu pela garganta, quente, grossa. Mas ela engoliu. Engoliu porque não ia dar o gosto. Não ia chorar ali, naquele saguão frio, na frente daquele homem que olhava para ela como se fosse um problema a ser resolvido. Eu vou deixar meu telefone, ela disse com a voz firme. Quando o Sr. Magnus quiser conversar, ele pode ligar. Eu transmito a mensagem. Ela sabia que ele não ia transmitir nada. Sabia quando saiu do prédio. Sabia quando pegou o metrô de volta.
Sabia quando sentou no banco do ônibus e encostou a cabeça no vidro frio. Marta esperou ela no portão do hospital no dia seguinte. E aí? Não deixaram eu subir. Você vai insistir? Rafael olhou para a amiga. Colocou as duas mãos na barriga e respirou devagar. Não, eu não vou fazer da minha filha um processo. Ela vai nascer em paz. Se um dia eles quiserem conhecer, a porta está aberta. Mas eu não vou implorar. E se nunca procurarem? Então ela vai crescer sabendo quem é o pai. Com as fotos que eu tenho, com as mensagens, com o colar. Não precisa de sobrenome rico para saber de onde veio. Marta abraçou Rafael ali mesmo, no meio do corredor. As duas ficaram assim uns segundos, sem falar nada, com o barulho do hospital ao redor e o cheiro de desinfetante no ar. Naquela noite, sozinha no apartamento de Santana, Rafael abriu a gaveta do criado mudo e tirou o colar que Eduardo deu. Segurou na mão, sentiu o peso do ouro entre os dedos. Fechou os olhos e pensou no sorriso dele, no café ruim do hospital, nas brigas por causa da esponja. Depois guardou o colar de volta e apagou a luz. Ana Vitória nasceu num domingo de manhã, no mesmo hospital onde os pais se conheceram. 3,2 kg, cabelo escuro, olhos que ainda não tinham cor definida. Chorou forte quando chegou, com pulmão cheio, como se quisesse avisar o mundo inteiro que tinha chegado. Rafael segurou a filha no peito e sentiu o corpo inteiro amolecer. A dor do parto foi embora num segundo. Ficou só o peso morno do bebê contra a pele, o cheiro de recém-nascido, o barulho baixo da respiração dela. Marta estava na sala. Ficou ali a noite toda, mesmo sendo folga. Quando viu a menina, sorriu com os olhos cheios de água. Ela é a cara do pai, Rafa. Rafael olhou para a filha e sentiu o aperto no peito. Porque era verdade. O formato do rosto, a boca pequena, a testa larga. Ana Vitória era Eduardo em miniatura. Eu sei, ela disse baixinho. A mãe de Rafael chegou 1 hora depois. Dona Sônia, 61 anos. Cabelo branco, mãos grossas de quem passou a vida lavando roupa dos outros. Ela segurou a neta com cuidado, como se fosse de vidro, e ficou balançando devagar perto da janela. Ela tem o olhar firme, Dona Sônia disse. Isso é coisa de gente que vem para lutar. Mãe, ela nasceu faz 20 minutos. E daí? Eu soube que você ia ser forte quando vi seus olhos na sala de parto. Mãe sabe. Rafael riu, cansada, e encostou a cabeça no travesseiro. O quarto era dividido com mais 3 mães. A cortina separava as camas, e o barulho de bebê chorando vinha de todos os lados. Não tinha nada de luxo ali. Lençol de algodão ralo, travesseiro fino, janela que não abria direito. Mas para Rafael, aquele quarto era tudo. Nos primeiros meses, a vida ficou apertada de um jeito que ela já conhecia. Fralda, leite, consulta, vacina. Dona Sônia ajudava nos dias de trabalho. Ficava com a neta no apartamento de Santana, enquanto Rafael cobria os turnos no hospital. O salário de auxiliar de limpeza pagava o aluguel e as contas, mas sobrava pouco. Ela não reclamava. Tinha aprendido com a mãe que reclamar não paga boleto. Quando Ana Vitória fez 3 meses, os olhos definiram a cor. Castanho esverdeado. O mesmo tom dos olhos de Eduardo, o mesmo tom que Magnus Cavalcante via no espelho todo dia. Rafael ficou parada olhando para a filha no berço por uns 5 minutos, sem piscar. Você é igualzinha a ele, ela sussurrou. E riu sozinha, porque Eduardo provavelmente ia dizer que a menina era mais bonita que ele. Aos 6 meses, Rafael colocou o colar no pescoço da filha. A corrente fina de ouro, com o pingente que Eduardo mandou fazer, caiu certinha no peito da menina. Ana Vitória agarrou o pingente com a mão gordinha e puxou, curiosa. Não puxa, Rafael disse, tirando a mão dela com cuidado. Isso é do seu pai. A menina olhou para a mãe e abriu um sorriso largo, com as gengivas rosadas e 2 dentes começando a apontar. Rafael guardava tudo numa caixa de sapato no fundo do guarda-roupa.
Fotos impressas dos dois juntos. Uma no banco de cimento do hospital, outra na cozinha do apartamento, outra no Parque de Santana num domingo de sol. Mensagens de voz salvas no celular antigo que ela mantinha carregado só para isso. E o ultrassom. Um dia você vai querer saber, ela disse para a filha, que dormia no berço sem saber de nada. E eu vou ter tudo para te mostrar. Marta perguntou uma vez se Rafaele não pensava em procurar a família de novo. Não. Mas a menina tem direito, Rafa. Tem. Mas direito se cobra na hora certa. E a hora certa não é agora. Quando vai ser? Rafaele olhou pela janela do hospital. Quando ela não precisar mais de mim para se defender. Marta ficou calada, porque entendeu. Rafaele não estava fugindo da briga. Estava protegendo a filha de crescer no meio de uma. E assim os meses foram passando. Ana Vitória aprendeu a sentar, a engatinhar, a falar mama e a apontar para tudo com o dedo indicador. Cresceu saudável, risonha, com os olhos do pai e a teimosia da mãe. E o colar continuava no pescoço dela. Todo dia. Como se Eduardo estivesse ali, de um jeito invisível, segurando a filha pelo peito. Magnus voltou ao cemitério numa quinta-feira de manhã, 5 dias depois do encontro com Rafaele. Disse para si mesmo que ia só visitar o túmulo, como sempre fazia. Mas levou no bolso do paletó uma foto do neto aos 6 anos. Não sabia por quê. Só levou. O cemitério estava vazio àquela hora. O sol batia fraco entre as nuvens. Magnus caminhou devagar, apoiado na bengala, até chegar na lápide de Eduardo. Ficou ali de pé, em silêncio, por uns 2 minutos. Depois tirou a foto do bolso e segurou entre os dedos. Eduardo pequeno, na praia de Guarujá, sorrindo com a boca suja de areia. Olhos claros, cabelo grudado na testa, bermuda grande demais. Magnus levou o polegar até o rosto do menino na foto. Apertou os lábios com força. Eu devia ter ligado. Ele disse baixo. Para ninguém. Para todo mundo. Eu devia ter ligado, Eduardo. Ele ouviu passos atrás dele. Não se virou na hora, esperou. Quando a sombra apareceu ao lado da dele, ele já sabia quem era. Rafaele parou a uns 2 metros. Segurava Ana Vitória no colo. A menina estava com o mesmo colar, a mesma roupa simples, o mesmo olhar firme que tinha desarmado Magnus 5 dias antes. O senhor veio hoje, ela disse, sem tom de acusação, sem surpresa. Só constatação. Eu venho todo dia 15. Eu sei, eu também venho. Só que no dia 20, os dois ficaram ali, lado a lado, olhando para o túmulo. Por que você voltou? Magnus perguntou sem olhar para ela. Eu não voltei. Eu sempre venho. O senhor que veio num dia diferente. Ele não respondeu. Ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois olhou para o colar no pescoço da menina e sentiu a mandíbula travar. Me mostra o que você tem. Rafaele abriu a bolsa com uma mão, segurando a filha com a outra. Tirou um envelope pardo. Dentro, fotos dos dois juntos, impressas em papel fotográfico. Eduardo e Rafaele no banco do hospital. Eduardo e Rafaele na cozinha de Santana. Eduardo segurando o colar, sorrindo para a câmera. Magnus pegou as fotos com a mão que não segurava a bengala. Olhou uma por uma devagar. Na terceira foto, a mão dele tremeu. Eduardo estava rindo, com a cabeça jogada para trás, do jeito que só ele ria. O mesmo riso de quando era criança e o avô fazia cócegas nele depois do jantar. Tem mais, Rafaele disse. Tirou o celular da bolsa, abriu um áudio e apertou o play. A voz de Eduardo saiu pelo alto-falante. Baixa, rouca, com barulho de rua no fundo. Rafa, estou saindo agora. Compra pão que acabou. Ah, e deixa o cobertor no sofá que hoje está frio. Te amo, está bem? Beijo. Magnus fechou os olhos. A bengala escorregou da mão e bateu no chão. Ele não se abaixou para pegar. Aquela voz que ele não ouvia há mais de 1 ano. Aquela voz que ele podia ter ouvido mais vezes se tivesse levantado o telefone. O senhor está bem? Rafaele perguntou. Ele abriu os olhos. Estavam vermelhos, brilhando, cheios de uma água que ele segurava com tudo que tinha. Olhou para Ana Vitória.
A menina estava olhando para ele com curiosidade, sem medo, sem julgamento, só olhando, e sorriu. Um sorriso aberto, com os dentes de leite aparecendo. O mesmo sorriso da foto que Magnus carregava no bolso. Ela é dele, Magnus disse. Não como pergunta, como quem finalmente admite uma coisa que já sabia. Por que você não lutou? Por que não foi atrás com o advogado, com o processo? Rafael ajeitou a filha no colo e olhou direto nos olhos de Magnus. Porque eu não queria que ela crescesse dentro de uma guerra. Eu conheço gente que passou a infância inteira sendo puxada de um lado para o outro por causa de herança, de dinheiro, de orgulho. Eu não ia fazer isso com ela. Magnus olhou para o chão, viu a bengala caída. Viu a sombra da menina no colo de Rafael projetada no mármore do túmulo. O Heitor, ele te barrou na empresa. Barrou. Ele não me contou. Eu imaginei. Magnus abaixou a cabeça, passou a mão no rosto devagar e respirou fundo. Eu preciso de um tempo, ele disse. Preciso pensar. Rafael concordou. Colocou o envelope na mão dele. Fica com as fotos. Se quiser ouvir os áudios de novo, meu número está atrás do envelope. Ela se virou e caminhou até a saída. Ana Vitória olhou por cima do ombro da mãe, direto para Magnus, com aqueles olhos castanho esverdeados que eram iguais aos dele. Magnus ficou ali, parado, com as fotos na mão, a bengala no chão e o peito apertado de um jeito que ele não sentia há muitos anos. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado na poltrona do escritório da cobertura, com as fotos espalhadas sobre a mesa de mogno e o celular de Rafael anotado num pedaço de papel. A luz do abajur fazia sombra no rosto dele e o relógio da parede marcava cada segundo com um tique seco. Lívia apareceu na porta às 11 da noite, com o robe de seda e o cabelo solto nos ombros. Não vai dormir? Ainda não. Ela entrou devagar e parou atrás da poltrona dele. Viu as fotos na mesa. Viu o rosto de Eduardo rindo nas imagens. Levou a mão ao peito. Magnus, quem é essa mulher com o Eduardo? Ele ficou em silêncio. Depois, virou uma das fotos para Lívia ver melhor. Eduardo e Rafael na cozinha de Santana, ele de avental, ela rindo com a mão na boca. O nome dela é Rafael. Eduardo vivia com ela. Vivia? Vivia. E tem uma menina, uma filha, tem pouco mais de 1 ano. Lívia sentou na cadeira ao lado. As pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na borda da mesa. Ficou olhando para a foto como quem olha para fantasma. Magnus, por que você não me contou antes? Faz dias que você voltou do cemitério diferente. Porque eu não sabia o que pensar. E agora sabe? Ele não respondeu na hora. Pegou outra foto. Ana Vitória no colo de Rafael com o colar no pescoço, sorrindo direto para a câmera. Ela tem os olhos dele, Lívia. Lívia pegou a foto da mão do marido. Olhou por uns 10 segundos, sem piscar. Depois fechou os olhos e as lágrimas desceram devagar, em silêncio, escorrendo pelo rosto sem pressa. Meu Deus, ela disse, ela é igual. Eu sei. E essa mulher, a Rafael, ela tentou nos procurar? Magnus encostou as costas na poltrona e respirou fundo. A resposta custava a sair. Tentou? Foi até a empresa. O Heitor barrou ela. Disse que era oportunismo. Eu nem soube. Lívia levantou a cabeça devagar e olhou para o marido com um olhar que ele não via há muito tempo. Não era raiva, era dor misturada com cansaço. Cansaço de anos de silêncio, de coisas importantes que ficaram presas atrás da porta do orgulho. Você deixou aquele homem decidir quem faz parte da nossa família? Eu não sabia, Lívia, porque você nunca perguntou. Porque você nunca pergunta nada que não tenha a ver com contrato e balanço. O Eduardo tentou te mostrar quem ele era e você não quis ver. E agora essa menina esteve aí esse tempo todo e a gente nem sabia. A voz de Lívia ficou mais alta no final, não de grito, mas de verdade. Dessas verdades que ficam guardadas tanto tempo que quando saem com tudo. Magnus ficou calado, não porque não tinha o que dizer, mas porque sabia que ela estava certa. E ouvir aquilo
Doía num lugar que nenhum remédio alcança. O relógio marcou 00:30. Os dois ficaram ali, no escuro do escritório, com as fotos do neto entre eles, como um mapa de tudo que perderam sem perceber. Eu vou ligar para ela, Magnus disse depois de um longo silêncio. Quando? Amanhã. Não, liga agora. São 00:30, Lívia. E daí? Essa menina esperou mais de 1 ano. Você acha que horário importa? Magnus olhou para a esposa. Olhou para o papel com o número de Rafaele. Pegou o celular da mesa e discou. Chamou 4 vezes. Na quinta, a voz sonolenta de Rafaele atendeu. Alô? Rafaele, aqui é Magnus Cavalcante. Silêncio do outro lado. Eu sei que é tarde, mas eu olhei as fotos, ouvi o áudio e eu preciso conhecer a menina. Mais silêncio. Depois, a voz dela, baixa, firme. O senhor está dizendo que acredita? Magnus olhou para Lívia. Ela segurava as mãos juntas, com os olhos fixos nele, esperando. Estou dizendo que eu fui cego tempo demais e que eu quero ver a minha bisneta. Do outro lado da linha, Rafaele sentou na cama devagar. Ana Vitória dormia no berço ao lado, com a mão agarrada no colar. A luz fraca do corredor entrava pela fresta da porta. Amanhã de tarde, Rafaele disse. 4 horas, Praça de Santana. Eu vou estar no banco perto do coreto. Eu vou estar lá. Ela desligou sem dizer mais nada. Ficou olhando para o teto no escuro. O coração batia forte, mas as mãos estavam paradas. Ela não sabia se era alívio, se era medo, se era raiva por ter demorado tanto. Só sabia que no dia seguinte sua filha ia conhecer o bisavô e que nada ia ser como antes. A Praça de Santana estava cheia naquela tarde de quarta-feira. Crianças corriam entre os bancos. Um vendedor de pipoca empurrava o carrinho pela calçada e 2 velhos jogavam damas debaixo de uma árvore grande, com raízes que levantavam o cimento ao redor. Magnus chegou às 3:40. Veio sem motorista. Pegou um táxi comum de aplicativo e pediu para parar na esquina. Vestia calça social, camisa clara, sapato lustrado, mas sem paletó. Lívia insistiu. Vai como gente, não como empresário. Ele sentou no banco perto do coreto e ficou esperando com as mãos nos joelhos. Olhava para todo lado, procurando Rafaele no meio das pessoas. O coração batia rápido demais para um homem de 72 anos que construiu um império sem suar. Às 4 em ponto ele viu. Rafaele vinha pela calçada com Ana Vitória no colo. A menina usava um vestido amarelo e o colar de ouro no pescoço, brilhando com o sol da tarde. Rafaele usava uma saia jeans e blusa branca. Cabelo solto, sem maquiagem, sem enfeite. Ela sentou no banco ao lado. Não cumprimentou. Não sorriu. Só sentou e colocou a filha no colo, virada de frente para o velho. Ana Vitória olhou para Magnus. Sem medo, sem choro. Ficou observando o rosto dele com aquela seriedade que criança de 1 ano tem às vezes, quando parece que está avaliando se o mundo é confiável. Depois esticou a mão. Os dedinhos gordos abriram e fecharam no ar, pedindo colo. Magnus olhou para Rafaele. Posso? Ela concordou. Ele esticou os braços e pegou a menina. Ana Vitória agarrou a gola da camisa dele com a mão direita e com a esquerda agarrou o próprio colar. Magnus segurou a bisneta contra o peito. Sentiu o peso dela nos braços e o corpo inteiro amoleceu. A mandíbula que vivia travada relaxou. Os ombros que ele carregava duros há décadas desceram. Os olhos encheram lágrimas que ele não segurou dessa vez, porque a menina sorriu. Abriu aquele sorriso largo, com os dentinhos de leite, a bochecha redonda e os olhos castanho esverdeados iguais aos do neto. O mesmo sorriso de Eduardo aos 6 anos, na praia, com a boca cheia de areia. Ela é dele, Magnus disse com a voz quebrada. Ela é dele, Rafaele. Eu sei. Eu perdi tempo. Perdi tempo com orgulho, com medo, com coisas que não importam. Rafaele olhou para ele. Viu o velho chorar segurando a neta, ali no meio da praça, com gente passando ao redor sem prestar atenção, e sentiu uma coisa que não esperava sentir. Pena.
pena de quem olha para alguém que carregou um peso pesado demais por tempo demais. O Senhor está aqui agora, ela disse. É isso que importa. Magnus enxugou o rosto com as costas da mão sem soltar a menina. Eu quero fazer parte da vida dela, não como dono, não como quem manda, como família. Rafaele ficou em silêncio por uns segundos. Olhou para a filha no colo do bisavô. Olhou para o colar. Olhou para os velhos jogando damas debaixo da árvore. Eu tenho condições, Sr. Magnus. Diga, eu não vou me mudar para a cobertura. Não vou largar meu emprego. Não vou deixar o senhor decidir como ela vai crescer. A Ana Vitória vai saber de onde veio, dos dois lados. Mas quem cria sou eu. Eu entendo. E o advogado? Aquele homem não chega perto da minha filha. Magnus concordou. Ana Vitória puxou a gola da camisa dele de novo e fez um barulho com a boca, feliz, como se estivesse aprovando a conversa. Rafaele quase sorriu. Quase. Pode vir ver ela quando quiser, mas liga antes. Eu ligo. E traz a sua esposa. Ela vai querer conhecer a bisneta. Magnus olhou para a menina nos braços. Ana Vitória tinha encostado a cabeça no peito dele e estava quase dormindo, com os dedos ainda agarrados no colar. E ele sentiu. Sentiu uma coisa que não sentia há muitos anos, que não estava em nenhum relatório, em nenhum contrato, em nenhuma sala envidraçada da Faria Lima. Paz. Não a paz de quem venceu, a paz de quem finalmente parou de lutar contra as coisas erradas. Ele ficou ali até o sol começar a descer e as sombras das árvores ficarem compridas no chão. Depois, devolveu Ana Vitória para Rafaele, se levantou devagar e ficou de pé diante das duas. Obrigado, ele disse, por não ter desistido. Rafaele colocou a filha no colo e ajeitou o colar no pescoço dela. Eu não desisti por ela. Não por mim, não pelo Senhor. Por ela. Magnus concordou. Virou e caminhou até a esquina. Não chamou táxi na hora. Ficou ali uns minutos, parado na calçada, olhando a praça de longe. Viu Rafaele se levantar, ajeitar a filha e andar na direção oposta com passos firmes, sem olhar para trás. Ele tirou o celular do bolso e ligou para Lívia. Como foi? Ela perguntou, antes mesmo dele falar. Magnus respirou fundo. A voz saiu baixa, rouca, limpa de orgulho. Eu conheci a nossa bisneta, Lívia. Do outro lado da linha, Lívia chorou. E Magnus, parado na calçada de Santana, com o barulho dos carros e das crianças e do vendedor de pipoca, sentiu que a vida tinha acabado de começar de novo. E dessa vez ele não ia estragar. 7 anos se passaram. O cemitério São Paulo estava quieto naquela manhã de agosto. O mesmo cemitério, a mesma alameda, o mesmo túmulo. Mas o homem que caminhava por ali já não era o mesmo. Magnus Ferraz Cavalcante andava devagar. Não mais por raiva, não mais por peso no peito. Andava devagar porque as pernas de 79 anos pediam calma e porque a mão que segurava a sua era pequena e tinha passos curtos. Ana Vitória tinha 8 anos, cabelo escuro, liso, preso num rabo de cavalo frouxo que Rafaele fez antes de sair de casa. Usava tênis rosa, calça jeans e uma camiseta branca com desenho de girassol. No pescoço, o colar de ouro, o original. Aquele que Magnus deu ao neto aos 18 anos e que, numa tarde de domingo no apartamento de Santana, ele tirou da própria gaveta e colocou na bisneta com as mãos tremendo. Isso é seu, ele disse naquele dia. Mas o caminho é você quem decide. A menina segurou o colar com as 2 mãos e olhou para o bisavô com aqueles olhos castanho esverdeados que eram a cópia exata dos dele. Posso usar todo dia? Todo dia. Mesmo na escola? Mesmo na escola. Ela abriu um sorriso tão grande que Magnus teve que virar o rosto para disfarçar os olhos molhados. Lívia, sentada no sofá ao lado, não disfarçou nada. Chorou ali mesmo, aberta, feliz, segurando a mão de Rafaele, que estava de pé atrás da filha com a mão no ombro dela. Agora, 7 anos depois daquele primeiro encontro na Praça de Santana,
Os dois caminhavam juntos pelo cemitério como quem faz um passeio de rotina. Porque era. Todo mês de agosto, no dia do aniversário de Eduardo, os dois vinham juntos. Às vezes, Rafaele vinha também, às vezes Lívia, mas sempre, sempre Magnus e Ana Vitória. Bisavô, ela disse apertando a mão dele. O pai gostava de chocolate? Gostava. Gostava daquele de avelã que vende na padaria da Augusta. Comia uma barra inteira no carro e escondia a embalagem debaixo do banco para sua bisavó não ver. Ana Vitória riu. A bisa brigava? Brigava. Dizia que ia estragar o jantar, mas depois comia junto. A menina riu de novo, com a cabeça jogada para trás, e Magnus sentiu o peito apertar daquele jeito bom, porque o riso dela era igual. O mesmo riso de Eduardo, o mesmo jeito de jogar a cabeça, a mesma alegria solta que não pede licença para aparecer. Eles pararam diante do túmulo. A lápide de mármore branco estava limpa, com flores frescas que Rafaele trouxe no dia anterior. O nome e as datas simples, sem frase, sem enfeite. Ana Vitória soltou a mão do bisavô, se abaixou e colocou um desenho dobrado ao pé da lápide. Ela tinha feito na escola 3 figuras de palitinho, uma grande, uma média e uma pequena. Embaixo, com letra de criança, escreveu: pai, bisavô e eu. Magnus olhou para o desenho e sentiu as pernas pesarem. Se apoiou na bengala com as 2 mãos e ficou ali, parado, olhando aquelas 3 figuras de giz de cera no papel sulfite. Você acha que ele ia gostar? Ela perguntou, olhando para cima. Ia adorar. Você acha que ele ia me achar legal? Magnus se abaixou devagar, com o joelho reclamando, até ficar na altura dos olhos da bisneta. Ele ia achar você a pessoa mais incrível do mundo, Ana. A menina sorriu, satisfeita. Depois segurou a mão dele de novo e ficou olhando para o túmulo em silêncio, com a seriedade que às vezes aparecia nela sem aviso. O mesmo jeito sério de Eduardo quando pensava em coisas grandes demais para a idade. Magnus ficou de pé ao lado dela. O sol subiu um pouco mais e esquentou as costas dos dois. O barulho da cidade chegava de longe, abafado pelos muros e pelas árvores. Ele olhou para o nome do neto na lápide e disse em silêncio, só para ele, sem mover os lábios: eu aprendi, Eduardo. Não precisava dizer mais. O que tinha para ser dito, ele disse com 7 anos de presença. Com tardes no chão do apartamento de Santana, montando quebra-cabeça com a bisneta. Com domingos de almoço na mesa de Lívia, onde Rafaele sentava ao lado dele e ninguém achava estranho. Com ligações de boa noite que ele nunca esquecia, às 8 em ponto, porque Ana Vitória não dormia sem ouvir a voz dele. O legado não estava mais nos contratos, não estava nos prédios da Faria Lima, nas frotas, nos números. O legado estava ali, naquela mão pequena segurando a dele, naquele colar de ouro no pescoço de uma menina de 8 anos que sabia exatamente quem era o pai e de onde vinha. Ana Vitória puxou a mão dele. Bisavô, vamos. A mãe está esperando para almoçar. Magnus olhou para o túmulo uma última vez. Respirou fundo. O ar entrou limpo, leve, sem o peso que ele carregou durante anos. Vamos, ele disse, e saiu do cemitério de mãos dadas com a bisneta, caminhando devagar, sem pressa, sem medo, sem a necessidade de controlar o que vinha depois, porque o que vinha depois já estava ali, segurando a mão dele, usando o colar, rindo com a cabeça jogada para trás. E isso bastava. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.